Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quando Zhaofeng acordou, percebeu que, em apenas alguns anos, havia feito muitos inimigos. As forças que ele havia ofendido incluíam os imperiais, a família Liu do Lago Inundado, a família Liu principal, além das famílias Tian e Yun. Zhaofeng havia sequestrado a imperatriz Qin e manchado sua reputação. Rumores diziam que ele havia feito coisas ainda piores com ela. O imperador olhava para Zhaofeng como se quisesse devorar sua pele e beber seu sangue. Zhaofeng havia fugido da família Liu do Lago Inundado e forçado o senhor da cidade do Lago Inundado a alcançar o reino do verdadeiro senhor. Além disso, tanto a família Liu da cidade do Lago Inundado quanto a imperatriz Qin vinham da família Liu principal, então Zhaofeng também os havia ofendido. Ofender as famílias Tian e Yun foi porque Zhaofeng quase destruiu seu principal gênio, Tian Yunzi. Não apenas isso, ele quase eliminou a família secundária Yun da região das Mil Águas e os forçou a assinar um contrato de sangue injusto. Para se tornar famoso, era preciso ofender inúmeras pessoas e forças. O preço a ser pago podia ser imaginado. Mas o que mais surpreendeu Zhaofeng foi Tian Yunzi. Se ele se lembrava corretamente, Zhaofeng o havia atingido com o leque divino do pêssego da lua d'água e destruído sua intenção de lâmina recém-nascida. Intenção de lâmina e ataques de energia mental eram ataques intangíveis. O mais forte vencia, e a fonte de energia mental de Zhaofeng, somada ao leque divino do pêssego da lua d'água, o levou à vitória. Tian Yunzi, não pensei que você se levantaria após a queda, e a intenção de lâmina formada é mais forte e afiada do que antes. O olho esquerdo de Zhaofeng examinou Tian Yunzi e viu o que havia acontecido. Tian Yunzi sentiu seu coração congelar quando o olho azul gelado o examinou. Naquele instante, sua intenção de lâmina pareceu ser congelada pelo gelo e quase incapaz de se mover. Isso, o que está acontecendo? Tian Yunzi respirou fundo. Comparado a 1 ou 2 meses atrás, o sangue ocular de Zhaofeng exercia muito mais pressão sobre ele. Com apenas um olhar, quase congelou sua intenção de lâmina. Aterrorizante. Que mudança o sangue ocular de Zhaofeng sofreu, ou ele estava escondendo sua força antes? Zhaofeng olhou para ele uma vez antes de fechar os olhos e continuar a compreender o conteúdo da fundação da alma gelada. A esfera da alma gelada continha mais usos da energia mental e o levou ao mundo do caminho antigo da alma. Sem perceber, a técnica de energia mental de Zhaofeng havia alcançado um nível totalmente novo. Desde que passou pela última mudança, o olho espiritual de Deus de Zhaofeng havia evoluído, mas ele não sabia como usar todo o seu potencial. As técnicas originais de energia mental agora não eram suficientes. Enquanto Zhaofeng estudava dia e noite a esfera da alma gelada, o poder do olho espiritual de Deus estava sendo desvendado. Ele até suspeitava que, quando o olho era azul, sua fonte original de poder ainda não havia sido descoberta. Nos estandes mais altos, no centro das arenas, os 10 assentos pré-reservados representavam os 10 gênios mais fortes do país, que observavam os abaixo. O quarto jovem começou a dormir novamente, sem prestar atenção ao mundo exterior. Esse Zhaofeng é absurdamente arrogante. Os olhos do príncipe Jin se estreitaram, brilhando dourado. Quando Zhaofeng despertou, ele o cumprimentou, mas o primeiro nem se importou. Sendo o príncipe o gênio número 1 com o sangue mais forte, ninguém o havia tratado assim antes. Claro. Nem toda a culpa podia ser colocada em Zhaofeng. Primeiro, ele não conhecia o príncipe Jin, e mais de uma pessoa o cumprimentou. O mais importante era que Zhaofeng ainda estava focado na esfera da alma gelada e era como uma esponja absorvendo água. Ele apenas conversou com Tian Yunzi por um instante antes de voltar à compreensão. Neste instante, os combates nas 8 arenas começaram. Além das 10 estrelas, inúmeros prodígios estavam participando. A maioria dos competidores estava no meio caminho do Reino do Espírito Verdadeiro, com um pequeno número de especialistas do Reino do Espírito Verdadeiro e do 7º céu do Reino Ascendente. No entanto, com o Príncipe Jin e as outras 10 estrelas no topo, a maioria das batalhas abaixo não chamava sua atenção. A ação de dormir de Zhaofeng era, na verdade, extremamente inteligente. Após as rodadas de batalha, gritos podiam ser ouvidos do lado de fora. Jian Sanfen é realmente digno de ser classificado como a 4ª estrela. Ele ainda não perdeu uma única batalha. Aquela Liu Qinxin também é incrível. Além de bonita, ela é forte. Os 10 com assentos pré-reservados discutiam entre si. Aqueles que chamavam sua atenção eram apenas algumas pessoas. Entre eles, Jian Sanfen e Liu Qinxin tinham 10 vitórias e 0 derrotas. Todos conheciam o poder de batalha e habilidade de Jian Sanfen. Seu manual do fogo ardente do sol incandescente destruía todos os oponentes. A maioria daqueles que o enfrentavam desistiam de propósito. Com Jian Sanfen sendo tão forte, não entendo por que a seita do sangue de ferro deu o assento pré-reservado a um garoto tão imaturo. A seita do sangue de ferro tem hierarquias rígidas.
Esse Zhao Feng é um líder de capítulo, então Jiang Sanfeng provavelmente precisaria se curvar quando o visse. Os gênios de cada facção discutiam essa questão. Jiang Sanfeng era mais forte do que o esperado, e nenhum oponente era páreo para ele. Muitos questionavam por que um prodígio como ele não recebeu um assento pré-reservado, mas os altos escalões da seita do Sangue de Ferro mantiveram silêncio, pois sabiam a verdade. A batalha entre Zhao Feng e Jiang Sanfeng havia acontecido apenas alguns dias atrás, então ainda não se espalhara. Além disso, Liu Qinxin também era um cavalo negro. Ela estava vestida de branco e tinha um ar de elegância. Era como uma deusa saída de uma pintura, e cada movimento seu exalava beleza. A maneira como ela se movia desta vez era diferente daquela na cidade do Lago Inundado. O caminho do entretenimento é tão profundo. É como se eu pudesse ouvir o chamado do vento e o canto dos pássaros. Uma deusa vestida de branco do Palácio da Espada Qin fechou os olhos em prazer. Essa cena surpreendeu os outros altos escalões do Palácio da Espada Qin. O domínio da deusa Qin no entretenimento está entre os 3 melhores do país e está no mesmo nível que o da Imperatriz Qin. O domínio desse jovem no entretenimento alcançou um nível tão alto? Exato, ao fundir o caminho do entretenimento nas artes marciais, cada movimento é agradável de se ver. Elegante e nobre, sem sinal de sedução. Acho que o ar dessa mulher é completamente oposto ao da Imperatriz Qin, mas elas parecem ter uma conexão. Havia algumas pessoas conhecedoras ali. Liu Qinxin era elegante e parecia tocar uma música que comovia os corações dos outros. Senhorita Liu, você é a deusa do meu coração. Embora eu tenha uma derrota, meu coração está em sintonia. Um jovem mestre de robe branco, que estava no reino do verdadeiro humano e foi derrotado, disse relutantemente. Entre as batalhas, seus olhos se fixaram mais em 2 pessoas. Uma era a Imperatriz Qin, e a outra era Zhao Feng, mas Zhao Feng estava dormindo e não prestava atenção nela. A Imperatriz Qin sorriu e a examinou. O choque de seus olhares parecia ser uma batalha invisível. 2 dias depois, os 10 melhores foram decididos. Liu Qinxin e Jiang Sanfeng venceram todas as suas batalhas, mas não lutaram entre si. Em uma situação normal, Qinxin teria 50 a 60% de chance de derrotar Jiang Sanfeng. Além disso, Qinxin ainda tem um sangue oculto e os golpes mortais do caminho de Qin e vida. O senhor da cidade do Lago Inundado acenou com a cabeça, mas suas sobrancelhas se franziram quando seu olhar pousou em Zhao Feng. Ele meio que entendia uma facção poderosa como a Seita do Sangue de Ferro. A Seita do Sangue de Ferro era classificada por força e status. Se Zhao Feng tivesse apenas status, mas não força, era improvável que ele tomasse o assento pré-reservado de Jiang Sanfeng. Além disso, a reação dos altos escalões da Seita do Sangue de Ferro era passiva. Zhao Feng conseguiu derrotar Chen Yunzi com os truques baixos do Pirata da Lua d'Água, e esse Jiang Sanfeng também foi derrotado por ele? O senhor da cidade do Lago Inundado estava feliz e preocupado. Embora não gostasse de Zhao Feng, no fundo do coração, ele ainda queria um genro talentoso. No entanto, sendo um líder de capítulo da Seita do Sangue de Ferros, Zhao Feng estava lentamente caminhando para o lado oposto da família Liu. A seguir, vamos receber o confronto entre os 10 melhores e os 10 pré-reservados. Uma voz brilhante soou. A multidão começou a ferver. No palco alto, o príncipe Jin e as outras estrelas se levantaram com sorrisos, recebendo o momento mais crítico. No entanto, dos 10 com assentos pré-reservados, um jovem de cabelos azuis ainda dormia em seu assento. Enquanto todos os outros se levantaram, apenas ele permaneceu sentado. O ancião comentarista do reino do verdadeiro místico franziu as sobrancelhas. Tal coisa nunca havia acontecido antes. Era ridículo. Logo, os 10 melhores, liderados por Jiang Sanfeng e Liu Qinxin, ficaram abaixo do estande. Cada um de vocês tem 2 chances de desafio. Quando ambas terminarem em fracasso, você perderá a chance de entrar no encontro do dragão verdadeiro sagrado. O ancião do reino do verdadeiro místico anunciou. Entendido. Os 10 melhores da entrada competitiva estavam animados e nervosos. Este era o último passo, desafiar as 10 estrelas. Eles não apenas ganhariam fama, mas também teriam a oportunidade de entrar no encontro do dragão verdadeiro sagrado. Quem será o primeiro a desafiar? O ancião do reino do verdadeiro místico perguntou. Eu serei. Um jovem vestido de branco disse friamente e avançou. É o jovem mestre da família Bi principal, Bi Jianqin. Esse jovem mestre Bi se perdeu no caminho do entretenimento de Qinxin e não consegue se livrar dele. Da multidão vieram risadas, mas a maioria era de boa índole. Afinal, esse jovem mestre Bi era bonito, talentoso e tinha um coração carinhoso. Quem não gostava dele? Bi Jianqin subiu no estande alto e então passou seus olhos do começo ao fim, passando pelo príncipe Jin, Wang Xiaoguai, Chen Yunzi e companhia. Ele sabia que não tinha chance contra o número 1 ou 2. O príncipe Jin tinha o sangue mais forte e não tinha derrotas. O número 2, Wang Xiaoguai, era um monstro que lutava como um maníaco.
Até Chen Yunzi havia sido suprimido por ele. O número 3, Chen Yunzi, havia compreendido a intenção de Lâmina e tinha um forte poder de batalha. Quanto ao quarto jovem de cabelos azuis dormindo, ele era ainda mais famoso, pois havia sequestrado a Imperatriz Qin e aparentemente herdado o legado do Pirata da Lua d'Água. Bi Jiangqin tinha o cultivo do reino do verdadeiro humano e estava classificado em 6º lugar entre os 10 melhores da entrada competitiva. Essa conquista significava que ele obviamente havia esmagado inúmeros gênios sob seus pés e reunido luz sobre si. No entanto, diante dos 10 gênios com assentos pré-reservados, sua expressão era solene, e ele não ousava subestimar ninguém. Ele não tinha confiança em derrotar nenhum deles e não tinha esperança alguma contra o Príncipe Jin e companhia. Apenas para vencer uma única batalha exigiria muito esforço. O olhar de Bi Jiangqin foi para frente e para trás até finalmente pousar no quarto assento, onde o jovem de cabelos azuis dormia. Número 4, é você. Bi Jiangqin respirou fundo e tomou uma decisão com olhos penetrantes. Escolher Zhao Feng foi o resultado de um pensamento profundo e por 2 razões. Primeiro, dos 10 com assentos pré-reservados, apenas Zhao Feng não era uma das 10 estrelas, e embora Zhao Feng fosse famoso, rumores diziam que ele havia usado os truques baixos do Pirata da Lua d'Água. Isso significava que a verdadeira força de Zhao Feng não era conhecida. Segundo, Liu Qinxin. Nos treinos anteriores, Bi Jiangqin havia se apaixonado pela elegância e nobreza de Liu Qinxin. Coincidentemente, Zhao Feng era o noivo de Liu Qinxin, mas havia fugido do próprio casamento. Esse imbecil não sabe o que é amor. Ignorando até uma mulher tão perfeita. Vou derrotá-lo, não importa o que aconteça, e conquistar seu coração. Então, com minha identidade como jovem mestre da família Bi, irei pedir sua mão em casamento. O senhor da cidade do lago inundado provavelmente concordará. Bi Jiangqin estava com ciúmes de Zhao Feng, mas também um pouco feliz. Felizmente, Zhao Feng não sabia o que era amor e deixou uma linha de esperança para ele. Ele estava com inveja de que Zhao Feng nem sequer se importava com uma beleza como Liu Qinxin. Bi Jiangqin tomou a decisão de que, não importasse o preço, ele derrotaria Zhao Feng. Ele respirou fundo e olhou para o lado, onde uma figura perfeita, elegante e nobre, vestida de branco, estava. Mas depois que Bi Jiangqin falou, ficou quieto. Número 4, é você. Nenhum movimento, nenhuma reação. Zhao Feng, no quarto assento, ainda tinha os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Ele não sabia em qual assento estava e não sabia o progresso da competição lá fora. Zhao Feng, Bi Jiangqin é um dos 10 competidores e tem o direito de desafiá-lo. Se você não aceitar, será considerado que desistiu. A voz do juiz do reino do verdadeiro místico era tão alta quanto um trovão. Quando o nome Zhao Feng foi pronunciado, o jovem de cabelos azuis abriu os olhos com um olhar perplexo. Abaixo do palco, Liu Qinxin, Jian Sanfen e os outros estavam todos lá. Entre eles, Liu Qinxin tinha um sorriso elegante. Jian Sanfen não pôde deixar de dizer: Zhao Feng, apresse-se e lute. Tanto ele quanto Zhao Feng vinham da seita do sangue de ferro, e seu rosto queimava de vergonha. Esse maldito imbecil ousa me ignorar? Bi Jiangqin, que havia se adiantado, estava com o rosto cheio de raiva, e seus punhos estavam cerrados. Zhao Feng acenou com a cabeça, entendendo, e voou para baixo. Esse movimento é realmente do Pirata da Lua d'Água. O discípulo do colhedor de flores ousa entrar no encontro do dragão verdadeiro sagrado na capital. Muitas pessoas ali revelaram olhares de ódio e raiva. Alguns da geração mais antiga até haviam interagido com o Pirata da Lua d'Água antes, mas haviam perdido. Os imperiais estavam especialmente cheios de intenções homicidas e fúria. Se não fosse porque Zhao Feng vinha da seita do sangue de ferro, provavelmente haveria um grupo de especialistas voando para puni-lo. Na arena, Zhao Feng encarou Bi Jiangqin. O primeiro estava inexpressivo, mas parecia ter um lampejo de pensamento. Embora estivessem na arena, o foco de Zhao Feng ainda estava na esfera da alma gelada. Zhao Feng havia conseguido entrar no primeiro nível da fundação da alma gelada e alcançado um nível totalmente novo. Fogo azul do céu verde. Bi Jiangqin cruzou as mãos, e seus olhos brilharam em azul enquanto todo o Qi do espírito verdadeiro parecia queimar. Ele ficou envolto em uma camada de luz azul e até começou a emitir uma chama ardente. O que era mais incrível era que seu Qi do espírito verdadeiro até conseguiu quebrar a barreira do nível de cultivo. O fogo azul do céu verde é uma técnica secreta da família Bi principal e só pode ser usada com a combinação do poder do sangue. Essa técnica secreta do sangue pode aumentar a compatibilidade com o Qi do céu e da terra, e seu poder de batalha pode pelo menos dobrar. Os especialistas do país perceberam. Não está bom. O fogo azul do céu verde só pode ser usado por aqueles nos estágios finais do reino do verdadeiro humano, ou então prejudicará a fundação e ferirá seu poder do sangue. A expressão das pessoas da família Bi principal mudou. Em apenas um curto momento, o poder de batalha de Bi Jiangqin subiu rapidamente e era comparável ao de Jian Sanfen.
Os olhos de Bi Jianqing ficaram totalmente azuis, e ele avançou em direção a Zhao Feng como um deus. Nesse instante, as chamas azuis envolveram toda a área, e o poder aterrorizante era suficiente para abalar aqueles nos estágios de pico do reino do verdadeiro humano. Quando as chamas azuis estavam prestes a devorar o jovem de cabelos azuis. Por que você não está revidando? Os corações de Jian Sanfen e Dai pularam. O Qi do espírito verdadeiro de Zhao Feng não teve reação alguma, como se ele nem estivesse planejando revidar. Bandido, morra! Bi Jianqing tinha uma expressão presunçosa, mas, naquele instante, o olho esquerdo de Zhao Feng olhou para ele pela primeira vez. O olho esquerdo era como um lago congelado sem furos, que emitia um frio arrepiante. Bi Jianqing começou a soluçar, e até seus pensamentos pareciam congelados, enquanto seus movimentos desaceleravam em dezenas de vezes. O frio não existia fisicamente, mas vinha da energia mental da alma. Bi Jianqing tremeu, e seus olhos se arregalaram. Todo o seu corpo parecia congelar. Na visão de todos os outros, suas ações eram como em câmera lenta. O congelamento de sua energia mental fez com que ele perdesse o controle de seu corpo, força verdadeira e poder do sangue. Ele era como um bebê aprendendo a dar os primeiros passos. Ele foi chutado para fora da arena pela figura de cabelos azuis. No instante em que Bi Jianqing caiu no chão, o frio nele diminuiu mais da metade. Uma linha de sangue vazou de sua boca e estava quente ao toque. Como isso é possível? Que tipo de golpe baixo você usou? Bi Jianqing exclamou. Ele havia dado tudo de si e até usado seu poder do sangue para ativar a técnica secreta do fogo azul do céu verde, mas foi chutado sem resistência, como se tivesse sido atingido por uma habilidade maligna. A multidão entrou em ebulição. A maioria das pessoas não viu o que havia acontecido. O verdadeiro momento decisivo durou meio suspiro. Qual é a situação? Por que Bi Jianqing ficou lento no momento crucial? Que truque aquele garoto usou? Truque? Deve ser algo deixado pelo pirata da lua d'água, como um veneno que faz o oponente perder seu poder de batalha. A multidão começou a discutir antes de se transformar em ondas de pedidos de punição. A maioria desses foi iniciada pela geração mais jovem, enquanto a geração mais velha tinha expressões solenes. Zhao Feng não se incomodou em explicar e voltou ao seu assento original para compreender. Como eu pensava, após a mudança, meu olho esquerdo se tornou afiliado aos elementos de gelo e água. Através da esfera da alma gelada, aprendi como utilizar esse poder e até congelar a consciência dos inimigos. Zhao Feng acenou com a cabeça. Vou nomear esse movimento de olho da alma gelada, que é diferente do olho das ilusões. A partir desse momento, o sangue ocular de Zhao Feng finalmente voltou à sua categoria original. O olho da alma gelada era um poder desenvolvido através da compreensão da esfera da alma gelada. Após a segunda mudança do olho espiritual de Deus, Zhao Feng não conseguiu desenvolver esse poder, mas a esfera da alma gelada mudou o destino de Zhao Feng. Abaixo do palco. A energia mental de Bi Jianqing ainda tinha um pouco de frio, o que afetou seu corpo e fez seus dentes baterem. Suas ações, reações e movimentos ficaram lentos. A compreensão e o sangue ocular desse garoto são aterrorizantes. Ele compreendeu o conhecimento do caminho antigo da alma tão rápido. O vice-patriarca da seita do Sangue de Ferro ficou radiante de alegria. Por outro lado, os imperiais, a família Yun, a família Bi e outros altos escalões tiveram expressões surpresas e solenes. Em seu nível, eles podiam obviamente dizer que Zhao Feng não usou nenhum golpe baixo e que era uma técnica secreta de sangue ocular de alto nível. No entanto, muitos gênios presentes não viram a verdade, portanto, foram desdenhosos em relação a Zhao Feng. Zhao Feng, esse bandido ousou usar um golpe baixo em público? A maneira como Bi Jianqing foi derrotado foi muito falsa. Os dois planejaram isso? Alguns até suspeitaram que Bi Jianqing perdeu para Zhao Feng de propósito para que Zhao Feng pudesse estabelecer seu domínio. Essa onda logo passou. Em pouco tempo, Bi Jianqing não ousou desafiar novamente e guardou sua segunda chance enquanto era curado por anciãos de sua família. Imediatamente depois, Jian Sanfen fez sua jogada e desafiou o número 6, vencendo. Afinal, ele estava classificado em quarto lugar antes. Depois disso, os outros 10 competidores desafiaram, mas terminaram principalmente em fracasso. Os olhos de Zhao Feng permaneceram fechados, e ele não se importava com o mundo exterior. Através do uso prático naquele momento, ele entendeu um pouco mais seu sangue ocular. O olho das ilusões antes usava ilusões de energia mental para prender o inimigo e agarrar sua consciência até que ficassem exaustos. A importância está na palavra ilusão. O olho da alma gelada utiliza os elementos frios para congelar e prejudicar a consciência do oponente. Tem a capacidade de corroer e atacar. Os pensamentos de Zhao Feng ficaram mais claros. Sua primeira mudança do olho deveria ser o elemento vento, mas ele não tinha as técnicas secretas para desenvolvê-lo. Se dissessem que agora ele tinha o olho do gelo, no passado seria o olho do vento.
Se eu tivesse conseguido a esfera da alma gelada antes, minhas conquistas não seriam apenas essas. Zhao Feng estava um pouco arrependido, mas também feliz. Enquanto estava totalmente focado na compreensão, ele de repente sentiu um aroma. Zhao Feng percebeu isso e abriu os olhos para ver uma beleza quieta sentada ao seu lado, sorrindo para ele. Liu Qinxin. O coração de Zhao Feng pulou. Ela havia desafiado o número 5 e vencido, tornando-se uma das 10 novas estrelas. Fim dos capítulos 330 e 331. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!